Olá, queridos! Olá, missionários de plantão! Estamos de volta! Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um 777 Podcast aqui direto dos estúdios da TV Ondas Play. Diretão. E hoje nós estamos aqui com os nossos queridos amigos. Olha, o Léo de Judá, nosso missionário. Uma bênção. Fala com a gente, Léo. É isso aí, mais um 777, abençoado por Deus e vamos que vamos. E quem tá ali do ladinho do Léo, o pastor Franklin, ele veio aqui na nossa última edição e prometeu voltar e voltou. Homem de palavra, olha só. Com certeza será uma bênção como da vez passada, porque aonde o Espírito de Deus habita a liberdade, a unção, a alegria e a revelação da palavra. Amém. Que maravilha! E você é o nosso convidado especial para bater esse papo aqui com a gente. Lembrando que você pode baixar o aplicativo da TV Ondas Play direto do seu smartphone. Entra lá no aplicativo, na Play Store, né? Baixa lá TV Ondas Play. Você também pode assistir direto no site tvondasplay.com.br e participar ao vivo. Manda sua pergunta, manda aqui pra gente o seu comentário, aquilo que você... a sua sugestão, né, para os nossos próximos programas, e vai ser uma honra pra gente receber você aqui conosco. Bom, na semana passada, o pastor Franklin estava falando aqui sobre batalha espiritual e nós resolvemos estender esse tema também para o nosso programa de hoje, porque o nosso tempo aqui é curto, né? Então, hoje a gente tem a oportunidade de abranger mais aí esse tema, né, de batalha espiritual, principados e potestades. E eu queria passar aqui para o nosso amigo Léo. Léo, fala pra gente, o que você acha aí um pouquinho de como que a gente pode conduzir esse 777 de hoje? De hoje a gente continuando com a batalha espiritual, né? Então, assim, é um assunto amplo que semana passada, no outro programa, a gente teve só a introdução, né? Então, assim, eu acredito que a gente possa anunciar mais um pouquinho hoje e acredito que tenha até mais continuidade, né? Assuntos que possam vir a ser recorrentes. Agora, eu acho que seria muito interessante a gente começar até pela batalha espiritual, mas a gente também fazendo uma comparação com a psicologia, né? Hoje em dia, muitas igrejas estão deixando um pouco o lado espiritual, principalmente a batalha espiritual, e entrando muito na psicologia. Não que seja nada de errado, mas é muito complexo você atuar só no campo da alma e não atuar no campo do espírito. Então eu acho que seria muito interessante a gente começar a falar um pouco sobre essa diferença, né? Da alma, do espírito, da batalha espiritual e nossos problemas no âmbito psicológico. Que maravilha, que maravilha. E Fabinho, você que veio do coach, né? Você que veio do coach, às vezes esbarra um pouco na psicologia. O que você entende, mais ou menos, de batalha espiritual? Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá no pastor Franklin, que é o nosso PhD aqui em batalha espiritual. Assim, o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte, né? Jesus, ele vai chegar para Nicodemos, era o mestre da lei, né? Tinha ali, né, muita carga, muita sabedoria na área de humanas, né? Lidava com muitas pessoas e de repente ele faz uma pergunta que vai fazer uma batalha entre carne e espírito, né? E ele vai falar, olha só, aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Nós estamos falando de batalha espiritual. A partir do momento que nós estamos falando de batalha espiritual, nós temos que resolver essa batalha no campo espiritual. Então, assim, eu não acredito que coisas espirituais se resolvam com psicologia em alguns casos, entendeu? A não ser que seja identificado na pessoa algum distúrbio, entende? Eu vejo da neurociência, dá para perceber alguns distúrbios mentais nas pessoas, mas tem certas coisas que se identificam através da percepção espiritual, né? Quem tem mais noção espiritual, como o pastor Franklin e outras pessoas que são do ramo espiritual, tem essa percepção, esse feeling, né? Quando ele está lidando com uma situação espiritual, ele identifica na fala, identifica pelo próprio Espírito Santo que vai trazer o discernimento, né? Mas falando do campo da psicologia, falando do campo da neurociência, não dá para confundir. Jesus Cristo ele deixou isso muito claro. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E é o que dá para a gente introduzir por enquanto. E aí, pastor Franklin? O que o senhor acha sobre isso? Olha, é um assunto vasto, né? Como eu disse, a gente vai estar sempre arranhando, porque a dimensão desse assunto é muito
muito ampla, mas eu acredito que hoje a gente vai poder esclarecer muitas coisas. Eu acredito que a palavra de Deus, ela diz que a lei do Senhor é perfeita, e ela refrigera a alma e dá sabedoria aos simples. Quando nós olhamos hoje para a igreja, no geral, nós percebemos que a igreja evangélica, principalmente, ela tem, por alguma razão, negligenciado aquilo que sempre foi o fundamento, né, da igreja, a base, né, que é a oração, que é uma vida separada para Deus. Eu acredito que quando não há verdadeiramente a palavra de Deus, ela não é pregada na íntegra, automaticamente você abre portas, né? Então a igreja, ela foi estabelecida por Deus para poder trazer, né, o reino de Deus, né, o poder de Deus sobre a existência humana, não apenas para resolver problemas, mas nós entendemos que quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, nós passamos por processos maravilhosos, e aí nós passamos a ter a mente de Cristo. Então eu acredito que a resposta de muitos problemas emocionais está, infelizmente, numa não falta de arrependimento. Não há um arrependimento profundo. Então o que está acontecendo? A igreja está abarrotada de pessoas que na realidade não tiveram essa experiência do arrependimento genuíno. Isso abre portas. Aí que é a questão que nós vamos abordar nessa tarde, e Jesus, quando ele morre, ele estabelece aquilo que é a vitória sobre todos os principados e potestades. A gente vai ver isso em Colossenses. A Bíblia diz que Jesus ele triunfou, né, expondo a ignomínia, todo esse reino de trevas. Mas por que a gente olha para as nações e olha para as denominações, para a igreja em geral, e a gente vê muita falência de esperança, a gente vê muitas pessoas que não conseguem se libertar, não conseguem viver uma vida plena na presença de Deus? Então, é isso que eu quero abordar nessa tarde, mostrando que existem níveis que nós precisamos acessar para que a gente possa viver uma vida de autoridade espiritual e, consequentemente, isso vai ser muito salutar para a igreja do Senhor, né? Esse entendimento de que nós podemos viver uma vida plena em Deus, porque foi isso que Ele nos prometeu. Jesus disse que aqueles que creem nele terão uma vida e uma vida com abundância. Mas existem princípios que, infelizmente, muitos têm aberto mão e, por consequência, nós temos uma igreja adoecida, né? E por falar em igreja adoecida, o senhor acha que isso conflita com a psicologia, por exemplo? Porque hoje a gente sabe que a psicologia está reinando dentro das igrejas, né? Tem muitos pastores se formando em psicologia, o que não é errado, que é interessante, né? Ter uma formação. E muita gente se formou também em psicanálise, para fazer uma análise geral da pessoa, né? Dos atendimentos. O que o senhor pensa disso? Eu acredito, meu irmão, que tudo dentro de um limite aceitável, né? Nós entendemos a palavra de Deus como a base de tudo, né? E quando se lida com uma alma humana, você tem uma alma, mas você também tem um espírito, né? Eu disse na vez passada que há 3 espíritos que se movem na Terra. É o Espírito de Deus, né? Que é o Espírito Criador, aquele que ressuscitou a Cristo. O Espírito humano e o Espírito demoníaco. E existem dimensões que esses espíritos são acessados. Por exemplo, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que regiões celestiais elas são dominadas por espíritos demoníacos. A gente vai ver isso claramente no livro de Daniel, capítulo 10, em Efésios 6, em muitos textos da Bíblia, você vai ver um confronto onde Satanás ele consegue impedir e até trazer uma confusão enorme, porque as pessoas confundem, né, alma com espírito, né? Existe uma diferença muito grande. Quando você é tratado no espírito, automaticamente a sua alma e o seu corpo é influenciado por um espírito, né, que tem comunhão com Deus, que tem intimidade com Deus, que tem um relacionamento profundo com Deus. Então muitas coisas serão resolvidas no campo da alma e do corpo quando essa pessoa vive uma vida de comunhão com Deus no espírito. E para você lançar mão disso, você precisa ter conhecimento da palavra de Deus, né? Então, quando a gente olha para a Bíblia,
Nós precisamos entender que o que Jesus fez foi algo acabado, perfeito, pleno, e que nada tem que ser acrescentado e nem tirado. Mas por que quando a gente olha na horizontal, a gente percebe as pessoas sofrendo tanto? Então eu quero dizer o seguinte, quando a palavra de Deus é colocada de lado ou de pé de igualdade, hoje nós vemos pessoas tentando reescrever a Bíblia. Pastores que estão na mídia, pastores até renomados, perderam a visão. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, né, para a educação na justiça. Então a palavra de Deus ela é plena. Nós precisamos retornar, né, a uma busca intensa da palavra, juntamente com a oração e com o jejum. Eu vou dizer para vocês que nós não vamos ter assim todo o problema da alma humana resolvido, mas eu acredito que uma grande parte daquilo que as pessoas estão vivendo é possível ser resolvido no reino do Espírito. O problema é que nós não temos buscado a Deus da maneira que nós precisamos buscar. Quando a gente percebe, por exemplo, você vai olhar para a palavra de Deus e você vai ver que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Contra principados e potestades. Eu sei que existe, né, um exército de seres sem corpo, que são os demônios agindo na terra. Estão causando e potencializando, às vezes, um problema que você já tem, mas ele é potencializado. Né? Uma acusação. Geralmente, muito dos suicídios é por culpa. Às vezes por decepção, por abandono, por pecados que a pessoa não conseguiu romper com aquilo. E aí, nessa tarde, se for possível, a gente vai estar entrando nesse campo, onde a gente vai receber de Deus as armas para a gente poder vencer aquilo que tem feito com que as pessoas não vivam essa vida plena, né? Então eu penso que a questão da alma, a questão da psicologia, da psicanálise tem tomado um lugar no reino de Deus que não é o lugar dele. O lugar do reino de Deus é um lugar onde o Espírito Santo nos ensinaria em todas as coisas e também nos consolaria. Ele é o Consolador. Então, o que falta realmente é uma busca mais intensa de Deus, uma entrega mais intensa e um arrependimento genuíno. Porque a igreja se tornou um lugar para você apenas vir se sentir bem de repente, resolver um problema, ou você de alguma forma manter a sua família em ordem, porque é um lugar legal, vamos dizer assim. Então as pessoas elas se estabelecem dentro dos templos e ela por algum tempo, né, serve como um paliativo, vê a vida de repente melhorar um pouquinho. Mas lá na profundidade, as pessoas não conheceram ainda o Evangelho. O Evangelho nada mais é do que um novo nascimento, uma mudança de vida, uma nova natureza, né? E aí que você vai ganhar força, aí que você vai compreender que essa natureza que você recebeu de Deus, Deus vai estar gerando em você novas coisas, coisas do alto, né? Então não é apenas você misturar psicologia, todos esses estudos e ensinamentos com a palavra de Deus. Não há como misturar essas coisas. Essas coisas são distintas, né? Então nós precisamos entender que em algum momento, como meu irmão disse, se existe um fundo onde a pessoa tem um problema psiquiátrico mais profundo, isso pode ser detectado, né? Mas na grande maioria das pessoas que, por exemplo, eu pelo menos tenho tido contato, reside da não conversão genuína. Infelizmente. Uma pergunta com base, assim, geralmente eu gosto muito de pensar em relação ao porquê das coisas, né? Então, assim, geralmente quando eu percebo que algo ela começou dentro de uma origem, né? Toda a origem vai degringolar no Éden, né? Então, o que eu penso é o seguinte, o homem, a partir do momento que ele teve contato com aquilo que era desobediência e se afastou de Deus e não teve, por exemplo, o feeling certo com Deus, ele não foi lá e não honrou a Deus da forma correta, né? Que a partir do momento que ele sabia que toda a viração do dia Deus estava lá, ele pega do fruto, ele come do fruto e não pergunta primeiro a Deus se aquilo ali era lícito. Então, assim, eu percebo que a parte espiritual hoje, né, faz com que as pessoas estejam hoje com depressão, as pessoas estejam hoje com problemas psicossomáticos, as pessoas estejam hoje com problemas em nível de não conseguirem sair de certas prisões, é porque elas estão cheias de si, acreditando
que elas, eu tô falando, dando tiro no pé do coach, tá? Que o coach ele vai dizer para as pessoas que, olha só, gente, o negócio é o seguinte, você tem que ser o ápice de si mesmo, é o antropocentrismo na tampinha, né? Então, assim, quando eu falo isso, as pessoas se afastando de Deus, elas começam a se tornar autossuficientes, e essa autossuficiência é o princípio da queda, que é o que aconteceu com o homem lá no Éden. Quando a gente volta ao princípio, o homem ele caiu no engodo de Satanás, acreditando que a partir do momento que ele come do fruto, ele se tornaria como Deus. Então ele se colocaria no lugar de Deus. Se ele se coloca no lugar de Deus, ele não precisa de Deus. Então você percebe que as maiores doenças psicossomáticas vêm da ideia de que o homem por si só ele é autossuficiente. Então, assim, o que eu percebo hoje é, por exemplo, temos um exemplo bíblico que para mim é o melhor de todos, que é o exemplo de Davi, né? Quando vem o Satanás lá, o Golias, falando, olha, quem pode contra mim, pode vir qualquer um dos melhores dos seus, quem é o Deus de Israel, e afrontando. Davi era o único deles, de todo Israel, que tinha um contato, uma intimidade tão grande com o Senhor, que ele falou, quem é esse que é circunciso para falar contra o Deus de Israel? Eu vou contra ti em nome do Senhor. Golias não estava com problema de emoção. Não. Pelo contrário, ele estava super motivado. Super. Ele seria hoje um super coach. Um super coach. E tipo, o Davi estava como? E ele estava cheio de Deus. Davi estava cheio de Deus, que era o Espírito. É isso. Exatamente. Você deu um exemplo assim maravilhoso, para você comparar a emoção e o Espírito. Você vê o contraponto entre Adão e Davi. Né? Por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque toda a confiança, toda a força, todo o poder não era do Davi. Davi ele se humilhava diante de Deus o tempo todo. Mas Adão, em contraponto disso, ele não, eu vou aceitar essa proposta de Satanás aqui, eu sou autossuficiente. Ele pecou como Golias pecou. Vocês falaram uma coisa interessante, né? Trataram de emoções. Para que o Léo tem uma pergunta sobre emoções que a gente estava conversando mais cedo, sobre batalha espiritual e emoções. Fala pra gente, Léo. Então, era a gente trazer nesse sentido a relação da diferença entre a batalha que você tem espiritual e a batalha emocional. São coisas distintas, né? E você sabe que quando você está bem espiritualmente, automaticamente te ajuda também você tratar coisas no campo emocional. Sim. Você entrar numa batalha também espiritual com problemas emocionais mal resolvidos é complicado, é muito complicado. O problema é que quando a gente fala isso no âmbito do indivíduo, é até fácil de identificar, mas quando você pega uma igreja, vamos supor, não apenas uma igreja, mas várias igrejas, você consegue ver a igreja que só trata do espiritual, sim. Tudo é batalha, tudo é espiritual, e aí a igreja que está lidando hoje, deixando isso de lado. Eu já vi pastor falar assim, não bota a mão na cabeça não expulsa não, porque vai trazer um maior problemão aqui, vai parar o culto. Meu Deus do céu. Como assim, gente? Como assim? Sério? Mas Jesus mandou expulsar. E ainda pegaram a Bíblia e falaram assim, não, porque você sabe, né? Manda embora um, volta 7 pior. Aí assim, a gente não vai deixa ele com o demôniozinho de estimação dele. Não adianta só expulsar o demônio, você tem que acompanhar. Mas esse é o papel da igreja. Então, assim, a igreja ela está preparada para quê? Para poder tratar a pessoa só se for num gabinete com um psicólogo, vamos botar assim, numa sala com um psicólogo? Não deveria. Então, não deveria. Então, assim, a questão toda é a gente poder identificar essas igrejas e a gente combater isso. Por quê? Não tem aquilo que eu falei com o David, não tem nada contra as pessoas que realmente elas se aperfeiçoam, se qualificam, né, como psicólogas, né, até mesmo eclesiásticos, para poder atender as pessoas. Só que não é só isso. Não é só isso. Porque você consegue tratar a pessoa a vida inteira, apenas no âmbito emocional. Ela nunca vai ficar livre. A palavra de Deus fala sobre liberdade.
E, pastor Franco, eu sei que o senhor está querendo falar. Fala um pouquinho desse assunto. Eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui. E quando a gente dá essa olhada no geral, a gente percebe realmente que algo Deus quer realizar no sentido de conhecimento. Tudo, né, que Deus criou foi pelo poder da sua palavra. A palavra de Deus, Deus disse, haja luz e houve luz. Né? O Senhor trouxe a existência de todas as coisas pelo poder da palavra. A gente sabe que Satanás, o êxito dele maior é sempre na mente humana. Né? Uma vez que Satanás levanta um sofisma, uma fortaleza numa mente, automaticamente aquela pessoa ela passa a ser escravizada. Ou por pensamentos, ou por aquilo que ela adquiriu no decorrer da sua vida, e aquilo se torna a vida da pessoa. Por exemplo, quando a gente olha para as religiões, você pega os muçulmanos, por exemplo, você vai ver que é toda uma enormidade de pessoas que têm o mesmo pensamento de que Deus não pode ter um filho. Na realidade, isso é um sofisma que faz com que seja a estrutura religiosa do Islã é o seguinte, Deus não tem filho. Então, como que um muçulmano vai se converter se o Evangelho ensina que Deus deu o seu unigênito filho? Então, só para exemplificar que existem fortalezas terríveis que Satanás ergueu sobre religiões, sobre cidades, sobre igrejas. Existem igrejas que lidam com pessoas no campo da alma, no campo de uma limitação humana. Isso nunca vai romper com cadeias espirituais. Então, por conta disso, eu separei um texto aqui, só para a gente dar uma dissecada, e a gente vai perceber que Satanás ele é aquele que mantém um cativeiro. E ele mantém em segurança os seus bens saqueados. Né? Satanás é ladrão. A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Então ele é um grande déspota, um grande... aquele que mantém preso, né, todos os seus bens. Então o texto aqui que eu quero ler está em Mateus capítulo 12, 24, diz assim, mas os fariseus ouvindo isso, Jesus tinha acabado de curar um cego e mudo, né, feita essa cura. E os fariseus disseram, este não expulsa os demônios senão por Beelzebu? Mateus 12, versículo 24. Príncipe dos demônios? Olha só, havia um entendimento recorrente entre os judeus que um demônio podia expulsar outro. Então, aqui a gente começa a ter uma percepção de que mundo nós habitamos. Quando você olha, por exemplo, para os judeus. Por que os judeus rejeitam Jesus, na sua grande maioria? Porque o entendimento não total, mas de muitos judeus é o seguinte, ele aceita Jesus, ele deixa de ser judeu. Né? Se ele aceita Jesus, ele não pode mais ser o judeu como ele aprendeu, né, na sua família, com as suas doutrinas, enfim. Então a gente entende que tudo que acontece no campo natural, primeiro acontece no espiritual. Então esse texto aqui vai mostrar que Satanás tem um reino. Né? Às vezes, por desconhecimento, nós achamos que o diabo está no inferno, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando Daniel, por exemplo, tem aquela questão que o anjo vem, é enviado por Deus, ele faz aquele jejum de 21 dias, um momento histórico muito importante, porque o povo de Deus estava para ser liberto, e ali dependia dessa libertação para que, através do povo judeu, viesse, né, o Messias, viesse a salvação a todos os povos. A gente percebe que Satanás ele tem um reino que é muito bem estruturado, porque o texto aqui, Jesus diz o seguinte, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, diz, todo reino dividido contra si mesmo é devastável, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Então, Satanás, quando ele foi expulso, até então Lúcifer foi expulso, tornou Satanás, se afastou, ele trouxe consigo todo o conhecimento que ele tinha do reino celestial. Você vê que 1/3 dos anjos decaíram. E isso não lhe favorece, porque isso era a organização do céu. Mas ele trouxe para as regiões celestiais toda essa dominação. Então, quando nós não precisamos ir longe, quando a gente olha para a humanidade, a gente percebe o quanto as nações estão afundadas no paganismo, na bruxaria, né, no ocultismo. Eu até costumo dizer que a religião mundial é a feitiçaria, porque é a religião da rebelião. O homem se rebelou contra Deus, se rebelou contra o seu Criador. Então, isso nós não podemos negar. Não estou querendo dizer que o que Jesus fez é pleno,
é convicto, nós precisamos entender que se nós não estivermos dentro daquilo que é o ensinamento da palavra de Deus, nós estaremos sujeitos a ataques demoníacos. E aí você percebe realmente um grande número de pessoas desistindo da fé, porque na realidade elas não conseguem romper com essa dimensão. É a dimensão que eu digo, a dimensão espiritual, são regiões celestiais que barram esse relacionamento com Deus, que barram uma vida de oração, que interfere na mente da pessoa para que ela não leve isso a sério. Então você vê uma igreja cada dia mais abrindo mão da oração, abrindo mão da santificação, abrindo mão de princípios que não dá para viver sem eles, né? Doutrinas que são basilares para a igreja têm sido colocadas de lado em nome, né, dessa questão do cuidado da alma, do cuidado da mente, e isso não vai romper no sentido de mundo espiritual, porque a gente percebe que existe um reino bem estabelecido, e Jesus diz isso aqui: Satanás expulsa Satanás, como subsistirá, pois, o seu reino? Né? Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Então, pela expulsão de demônios, Jesus estabelece ali o início do reino de Deus sobre a face da terra. E agora, né, isso foi transferido à igreja, essa autoridade, né, que nos foi dada, mas nós precisamos entender em que nível está a nossa vida. Né, em que nível está a nossa relação com Deus, porque se você estiver dentro de uma igreja, dentro de um determinado grupo, que eles estão no nível apenas da alma, da psicologia, do ensinamento acadêmico, até da teologia, não vai romper. E aí o que vai acontecer? Nós temos que parar para analisar, né, o que está acontecendo. Alguma coisa, Deus está chamando a nossa atenção para que a gente possa redescobrir a palavra de Deus, e entender que a coisa não é tão romântica assim. Existe uma batalha, existe uma guerra que está travada nas regiões celestiais. Você vê que o anjo, ele veio para falar a Daniel, e ele teve que vir o auxílio de Miguel, que é o principal, né, arcanjo ali que peleja em favor do povo de Deus, porque até então a coisa estava retida. E quando ele diz a seu príncipe do reino da Pérsia, me impediu. Né? E quando eu sair, eu terei que confrontar o príncipe do reino da Grécia, porque eram nações que subjugavam, né, o Império Persa, subsequente o Império Grego, né, antes do Império Babilônio. Então a gente vê uma guerra espiritual para que o reino de Deus não se estabelecesse na pessoa de Cristo. Então não adianta a gente achar que a nossa palavra, sem o poder de Deus, vai trazer mudança em alguma vida, que não vai. Né? As pessoas precisam entender que o evangelho está muito ligado à natureza. Nós nascemos de Deus, nós temos a natureza de Deus em nós. Se nós temos a natureza de Deus, automaticamente Deus vai estar gerando em nós um desconforto com tudo aquilo que não é a vontade de Deus na nossa vida. Isso vai ser muito natural. É porque hoje a pessoa não vai tratar um problema sério, por exemplo, hoje de pecado. A gente dá nome a pecado. O problema não é o pecado em si. O pecado em si, ele é apenas a consequência de algo muito pior. Eu falei isso terça-feira na nossa reunião. O pecado em si é a consequência de algo que é inerente da natureza. Então é o seguinte: o homem precisa nascer de novo, uma vez que ele entende que ele nasceu de Deus e que não é compatível ele viver uma duplicidade ou viver uma vida de pecado. E isso, aí reside o problema de muitas pessoas na alma. Falta de perdão, falta de uma entrega profunda, de detectar onde há uma fortaleza. Porque nesse caso aqui, a Bíblia diz que Satanás mantinha em prisão os seus bens. O diabo não vai abrir mão simplesmente. Há uma palavra de autoridade, há uma palavra de salvação. Tudo que Jesus fez, ele consumou na cruz. Mas existe também a responsabilidade humana em ter que viver uma vida, né, segundo a palavra de Deus, para que a gente possa ter autoridade aí no mundo espiritual. E eu acredito que isso vai trazer muita saúde espiritual para a igreja. Né? Então, que Deus nos dê força, né, que essa rádio seja um canal para poder trazer, né, ao coração das pessoas que Jesus fez tudo o que tinha que ser feito. Agora está sobre a igreja pregar o genuíno evangelho. O evangelho que possa levar as pessoas a ter uma vida madura, uma vida de autoridade, uma vida que venha, né, libertar os cativos, porque a autoridade pertence a nós. Jesus expôs a ignomínia, e uma das coisas que eu imagino que Satanás sempre quis fazer é manter o seu reino sempre de maneira oculta.
Então, quando Jesus expulsa os demônios, quando a igreja tem poder, ela expõe que o reino de Satanás é fraco, não é nada. Ele apenas é um blefe, que ele apenas age no desconhecimento humano, na falta de sabedoria humana, na falta, né, de uma vida entregue a Deus totalmente. Meus amigos, o assunto aqui tá bom, hein? E você, o que tá achando? Comenta aqui, coloca nos seus comentários. A gente quer saber o que Deus tem falado com você através desse podcast. Batalha espiritual é um assunto muito profundo, né? E nós vamos agora para um comercial, que é o comercial da Connect, e a gente volta daqui a pouquinho com mais batalha espiritual, com mais principado e potestade, até mesmo porque você precisa saber o que fazer quando você se deparar. É claro que a gente vive numa batalha espiritual o tempo todo, né? Mas você precisa saber como se posicionar no meio dessa batalha. Então, daqui a pouquinho a gente volta e não sai daí, fica aí. Com a fibra ótica da Connect, você está sempre 100% conectado. Aproveite nossas promoções, temos o plano ideal para você. Connect Internet, sua melhor conexão. Adote e ore por uma língua através do site prayomt.com. É rápido e simples, nós vamos ajudar você. Comece acessando o site www.prayomt.com e com o site aberto, clique na aba superior do lado esquerdo e coloque o site em português. Ainda na aba superior, agora do lado direito, clique no botão com 3 barrinhas para abrir o menu do site. Clique em registro, preencha com seu nome e e-mail e clique em enviar. Ao enviar, uma nova tela será aberta. Nesse momento, vá na aba superior do lado esquerdo e novamente coloque o site em português. Feito isso, repita seu e-mail, crie uma senha e repita a senha para concluir o cadastro. Nessa mesma página, logo abaixo, identifique a sua língua, a língua falada por você. Existe uma lista de línguas em ordem alfabética. Vá arrastando até chegar no português. Muito bem, seu cadastro está concluído. Chegou a hora de escolher e adotar uma ou mais línguas pelas quais você passará a orar. Então vamos lá. Nessa tela, nós vamos filtrar quais são as línguas que queremos adotar. Sugiro que selecione a opção 0 intercessor e clique nos botões onde estão com a bolinha vermelha que identificam que não há Bíblia escrita e também não há tradução oral das Escrituras. Você será o primeiro a interceder por essa língua. Agora arraste para cima e escolha qual dessas línguas você deseja adotar e clique no botão Comprometa-se a orar. Clique na opção Novo Grupo de Oração, coloque seu nome e clique no botão Enviar. Pronto, agora você adotou sua primeira língua para interceder. Sua missão agora é interceder por essa língua até que o Evangelho seja anunciado para esse povo. Ore para que Jesus se revele de forma sobrenatural a eles. Ore para que missionários capacitados consigam acessar esse povo para transmitir a Bíblia de forma oral. Ore para que Deus crie um caminho estratégico para alcançarmos esse povo com a salvação. Você agora é parte desse desafio. Mobilize o maior número de pessoas possível e encoraje-os a adotar uma língua. Eu acredito que Deus vai usar muito vocês aqui para esse campo, porque a gente precisa desmistificar muita coisa na vida dos crentes. Porque, cara, nós não precisamos ir longe. Se você olhar do seu lado, você vai ver pessoas presas. Pessoas, às vezes, 20 anos dentro da igreja, mas escravo, às vezes, de uma situação. Entendeu? Cara, e nós temos a natureza de Deus. É uma questão apenas de libertação da mente. Por isso que a Bíblia diz que é trazendo cativo todo o pensamento ao conhecimento de Cristo. Esse conhecimento de quem nós somos e vai abrir o entendimento. E aí a pessoa às vezes tem algo que ela sabe, e quando ela descobre, poxa, quer dizer, igual que é o testemunho que eu dei do cara que morou 3 anos na Cracolândia, que adquiriu uma doença chamada muquirana, que é a doença que os mosquitinhos que colocam, os que comem defunto. Ah, meu Deus. E até dentro da Cracolândia, o nome disso é muquirana? Desprezado. Até o momento que ele ganhou uma Bíblia, já está voltando, né? Já voltamos. Pode continuar. Até o momento que ele ganhou uma Bíblia, muito lindo, está na internet esse testemunho. E aí ele
começou a fumar o crack, né, a pedrinha de crack, e ler a Bíblia. Aí quando ele se viu lendo muito a Bíblia e fumando, só que ele percebeu que ele lia mais a Bíblia do que usava droga. E aí em um momento ele leu aquele versículo assim: já não vos chamo servo, mas vos chamo amigos, porque o amigo sabe o que faz o seu senhor, o servo não. Ele falou que naquele momento Jesus apareceu para ele. E ele se viu os 3 anos de Cracolândia, Jesus ali com ele. E hoje esse homem é um jovem restaurado, casado, prega a palavra. Então, assim, o poder de descobrir a verdade, a palavra rema, ela nos liberta e nos transforma. E é essa dimensão que a gente precisa estar, para romper com essa dimensão abaixo. Porque ao chegar, aqui está o homem, aqui está as regiões celestiais, aqui está o céu de Deus, a gente pode ver isso até agora. Quando Deus criou no primeiro capítulo de Gênesis assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A gente vai perceber em toda a Bíblia, quando Paulo diz que eu conheço um homem que foi arrebatado até o 3º céu. A gente vai ver isso também em Efésios, né? Quando Jesus, ele falando da ressurreição, ali Paulo falando, ele diz que Jesus levou o cativeiro deu dons aos homens e se ascendeu aos céus. Então assim, a gente percebe que existem dimensões que nós não acessamos. E essas dimensões que não são acessadas, porque elas só são acessadas pela fé e pela palavra de Deus, nos traz uma pobreza espiritual, nos faz sofrer na alma, porque a gente vive sobre essa acusação, sobre esse valente que retém, porque o argumento ainda não foi rompido, a mente, a fortaleza ainda não foi quebrada, e a pessoa às vezes se sente presa, se sente desanimada, enfim. Então, assim, é importante a gente estar pregando que a obra de Jesus, ela foi cabal, foi plena, e o que nós precisamos realmente é do conhecimento da palavra de Deus, essa palavra revelada. Amém. Falando do conhecimento da palavra de Deus e falando de Paulo também, eu acho bem interessante ressaltar que o apóstolo Paulo, quando ele estava ali entendendo tudo aquilo que ele estava recebendo do Senhor, ele dá uma declaração que para mim é uma das mais bonitas da Bíblia, né? Que, olha, eu estive aos pés de Gamaliel muito tempo, né? E considero tudo aquilo que eu aprendi aos pés de Gamaliel esterco. Profundo isso aí. Porque aí você vai ver a nível do... Poxa, a gente começou falando de conhecimento humano, a contraponto do conhecimento do que é espiritual. Então, assim, hoje nós estamos vivendo uma inversão de valores. Você vê Paulo, né? Adestrado aos pés do maior de todos os doutores, considerando tudo que ele aprendeu ali esterco, não valia nada, né? A contraponto do que ele tinha aprendido de Cristo. E a gente hoje, nos dias de hoje, nós estamos trocando tudo aquilo que Cristo nos trouxe, que é poder para expulsar demônios, curar o doente, né? Trazer recursos, de uma certa forma, do espiritual para o material, e a gente lança isso tudo fora para trazer o que é conhecimento humano de volta. Então a gente está fazendo o caminho inverso de Paulo. Olha que loucura. Agora, eu vou fazer um acréscimo aqui, dentro do que você está dizendo. De repente, muitos que estão nos ouvindo, de repente não vai alcançar, né, assim, de primeira mão, a dimensão dessa situação. Mas o que você está colocando é tão sério que o espírito do anticristo hoje ele já atua, porque quando fala anticristo, o anticristo ele atua dentro da igreja especificamente, não tem nada a ver com o mundo. Logicamente que tem a ver com o mundo, mas basicamente saíram do nosso meio, ele é contra Cristo, ele é anticristo. Então o espírito do anticristo ele está por trás de muitas doutrinas. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens teriam comichão nos ouvidos por resistirem à sã doutrina. E Paulo vai dizer que como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Então a gente precisa entender o nível de batalha espiritual no sentido da gente não estar superdimensionando o diabo, nem super valorizando, mas a gente também não pode, né, como Paulo diz, não podemos ignorar os ardis de Satanás. O desconhecimento é que fomenta, né, toda essa tristeza que muitos crentes vivem, essa decepção profunda, está nesse nível de não romper, né, porque na realidade existe entre o céu e a terra uma região celestial. Estão os demônios, estão os príncipes, são organizados e trabalham para que de alguma forma a pessoa não receba. Você vê pela parábola do semeador, saiu a semear uma parte da semente que na beira do caminho e vê as aves do céu e comer. Olha, coisa ali, depois Jesus explicando aquela parábola, ele diz que são o diabo, que rouba a palavra. Então nós, como povo de Deus, temos que levar esse assunto a sério, levar para o povo de Deus. É possível, sim, viver uma vida de autoridade espiritual. É possível ser liberto dos pecados. Pecados têm que ser confessados.
Pecados, dá nome aos pecados para Deus. Eu tenho percebido também que é uma coisa que nos aprisiona e aprisiona o povo de Deus. É questão da gente não dar nome ao pecado. A gente precisa dar nome. É adultério? Dá um nome. Senhor, me liberta do adultério. Qual pecado? Porque isso no mundo espiritual, você está atingindo dimensões. Né? Você está tocando em lugares que o diabo não quer. Porque o diabo quer te aprisionar, ele quer te cercear na sua mente. Não, isso aqui é assim mesmo. Não, eu consigo conviver com isso aqui. Né? Isso vem trazendo aprisionamento para as pessoas. Eu queria fazer uma pergunta para o Léo. Léo, sobre como que a pessoa, quando ela descobre que ela está vivendo uma batalha, né, no furor das batalhas, a batalha espiritual, o que ela faz para descobrir e se posicionar no meio disso? Então, ela tem que estar sensível a isso, né? Uma batalha, principalmente espiritual, para ela poder perceber algo diferente tem que estar acontecendo na vida dela. Geralmente, aquilo que o pastor falou. É onde Satanás ele gosta e é o campo de batalha dele, é na mente da pessoa. E a gente percebe hoje que as igrejas elas estão tratando muito as informações. Não é por falta de informação. É muito curso. Tudo que está sendo falado, hoje você tem acesso à internet, você escolhe a pregação que você quer. Qual é o assunto que você está passando, dificuldade. Você bota ali, você pesquisa, você tem 2 horas pelo menos falando sobre o assunto. Então, assim, o problema não é esse. O Fábio estava falando sobre o que Paulo diz, né, sobre essa profundidade, e em Efésios 3,19 fala assim, sobre a profundidade desse conhecer. Né? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. A gente ter a plenitude de Deus é a gente começar a perceber a batalha espiritual que está em volta da gente. E quando você tira isso da sua mente e você traz para do campo da informação, você traz para você estar com o espírito entregue, buscando a santidade, dando nome aos pecados, como o pastor falou, você sai também de uma outra teologia, que é da hipergraça. A hipergraça, ela trata sobre o quê? Sobre nós somos pecadores, somos falhos, erramos todo dia, toda hora, estamos aqui pecando, o tempo todo falando sobre, de uma forma geral, não de uma forma pontual em cima daquele pecado que você está sofrendo a batalha. E geralmente você tem uma legalidade em cima daquilo que o diabo está te atacando. Ele não vai te atacar numa coisa que você é forte, ele vai atacar naquilo que você é fraco. E para você identificar aonde você está errando e aonde é a sua fraqueza, você tem sim que dar nome aos pecados e identificar e lutar com todas as armas espirituais. Maravilha. E o pastor Franklin disse que tinha um testemunho. Estou curioso aqui para saber. Antes de dar o meu testemunho rápido, tem quantos minutinhos aí? Tem mais uns 15 minutinhos. Eu queria só ler um texto que está aqui em 2 Coríntios capítulo 10, até para que a gente possa poder estar falando aquelas pessoas que de repente, poxa, mas onde está Deus, né? Onde está o poder? O que Jesus fez não valeu? Tem gente que leva para esse lado, né? Às vezes não entendendo o que é realmente uma guerra espiritual. Só quando a pessoa vive mesmo na família, como eu vivi na minha, dentro da casa, dentro de um contexto da vida mesmo, aí você vê que o negócio é sério e que aí não vale palavras, o que vale é você estar ali em constante oração, mesmo perseverando. Paulo vai dizer assim, porque andando na carne, 2 Coríntios 10, 3, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, não adianta palavras, não adianta conhecimento, não adianta bomba, não adianta metralhadora, não adianta hipersônico, não são carnais. A igreja precisa entender, as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Olha só, para destruição de castelo de areia, é isso? Não. Destruição de fortaleza. É fortaleza, gente. A situação é uma situação séria. Você vai pegar uma pessoa que às vezes está vivendo 20 anos num jugo, e a pessoa está sofrendo. É uma pessoa de Deus, mas ela não conseguiu sair dessa dimensão da alma ainda, porque ela não entendeu que ela está assentada com Cristo nas regiões celestiais onde Cristo está, e que Cristo já deu a ela a vitória. Então, quando ela começa a adquirir o conhecimento, aí vai vir as outras coisas, que é o jejum, que é uma entrega, que é
guerrear, amarrar esse valente, falar diretamente a esse demônio, nessa área da minha vida eu te repreendo, né? Eu comando que você saia dessa área da minha vida. E às vezes é necessário perseverança. Daniel ficou 21 dias. A Bíblia diz que a oração foi respondida no primeiro dia, mas depois de 21 dias veio a resposta. Porque os céus estavam cerrados, havia uma briga, havia uma peleja no céu. Então a gente entende que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Irmão, se nós olharmos para tudo que as faculdades ensinam, nós vamos perceber que o mundo é dominado pelo diabo. Vai cumprir aquilo que João diz lá, na terceira carta de João, que o mundo inteiro jaz no maligno. Porque todo o conhecimento gira em torno de tirar o homem do seu Criador, em afastar o homem, para que o homem não possa perceber a existência de Deus, se converter e ter uma comunhão. Porque o homem só vai encontrar paz quando ele tiver comunhão com Deus. Então, nós estamos lutando contra todo um sistema caído. Né? Na cruz Jesus venceu, mas nós estamos guerreando. Esse é o nosso tempo. A vitória já nos foi dada, mas Deus nos deu a oportunidade de saquear as fortalezas de Satanás no nome de Jesus. Né? Eu vou dar meu testemunho rapidamente. Houve um tempo ali no Flamengo, muitos que estão me ouvindo aí têm que perceber. Houve uma proliferação ali de um trabalho muito forte de prostituição de homens. Iam para a rua. Chegou a ver ali no Flamengo? Chegou há uns 2 anos atrás, 3 anos? Não. Eu cheguei a ver 6 lá. Né? Eu rodava, às vezes à noite. E eu percebi, e eu comecei a orar, eu e minha esposa, por aquilo. Orando e declarando a bênção de Deus sobre o Flamengo, a bênção sobre as famílias do Flamengo, e especificamente orando por essas questões. Maricá, no Flamengo. Sabe, em poucos meses, nós tivemos êxito. Já tem mais de 2 anos que ninguém faz ponto ali mais. Glória a Deus. Né? E simplesmente, não precisou nem, porque eu queria evangelizar, eu estava já caminhando para isso. Para ir lá conversar, falar do amor de Deus. Mas assim, o confronto está no nível espiritual. Nós podemos, no poder de Deus, trazer uma bênção para uma cidade inteira. Nós podemos trazer uma bênção para toda uma localidade, para um estado. Realmente a igreja é o único organismo que consegue, que tem o entendimento de que o mundo é dominado, o mundo está em constante guerra. São 2 reinos. É o reino de Deus, estabelecido pela igreja e na vida daqueles que testemunham de Cristo, e o reino de Satanás, é o império das trevas. Né? E aí a gente percebe um problema maior, que o mundo todo está cego. Né? O mundo todo não consegue perceber. Só quem consegue perceber é aqueles que tiveram suas mentes, né, iluminadas pelo Espírito de Deus. Então veja a nossa responsabilidade de estar levando essa palavra, estar alertando as pessoas, estar trazendo as pessoas a essa consciência de que existe um mundo espiritual, né? E aí a gente, no poder de Deus, nós vamos ver muita gente sendo liberta em nome de Jesus. Estamos ali na rua pregando isso, né? Nós temos projetos para avançar um pouco mais. Né, a igreja Caminho Árvore está nascendo debaixo de muita oração, jejum, e o projeto é esse, é uma igreja na rua, uma igreja de confronto, uma igreja de jejum, uma igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos, né, que estavam de casa em casa e repartiam o pão e compartilhavam a dor dos irmãos, enfim. Nós sonhamos com essa igreja. Eu creio que é a igreja do Senhor, não desprezamos nenhuma igreja. Deus tem usado muitas denominações no Brasil, mas eu acho que é um tempo de alertar os pastores, os líderes, para que retornem, para que voltem, né, e possam estar buscando ao Senhor, e o poder de Deus vai ser manifestado. Dando uma ressaltada no que o senhor falou, esses dias a gente estava conversando sobre a igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso, ali, quando Jesus está falando ali nas cartas às igrejas, ele vai falar assim, olha só, o anjo da igreja, se você não retornar ao primeiro amor, eu vou tirar de ti o castiçal. O castiçal ali fica muito claro que aquilo ali é uma autoridade vinda de Deus, né, para o anjo da igreja. Então eu acredito hoje, é só uma crença, ao andar da carruagem, né, com tudo que está acontecendo, o Senhor, para esses últimos dias, ele vai pegar essa autoridade que ele deu a algumas denominações
que são centenárias, e vai começar a entregar aqueles que estão dispostos a fazer as obras do primeiro amor. Que obras do primeiro amor é essa que se identifica pela Bíblia? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo, fazer discípulos. O evangelismo é uma arma poderosíssima. É a essência. O que vocês têm feito é importante, lógico, e respaldado com oração, com jejum, mas o evangelismo é uma arma. Né? Porque quando nós pregamos o evangelho, a gente confronta as trevas e a gente acaba tendo experiências, né? Porque Deus está nisso. Então essa questão da igreja realmente está retomando isso. Né? Porque nós nos acostumamos muito com esse crescimento aí numérico, né? com belíssimos templos, com muito conhecimento, muito entretenimento, conhecimento humano, muita filosofia. Enfim, a gente sabe que isso não vai acabar, que isso vai continuar, mas nós temos que ser uma voz, né? A voz do que clama no deserto. Meus amigos. A voz que clama no deserto, afinal de contas, é para o caminho para o Salvador. Então, bora lá. É isso. Que Deus levante bastante João Batista. Não é? Não é? É isso aí. Os João Batista, os precursores da volta de Jesus. Não é, Vem, não? Senhor, Maranata. Que maravilha, meus amigos. Nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui. É muito bom nós estarmos juntos e unidos aqui falando sobre batalha espiritual, que é um assunto tão relevante, tão importante para todos nós, né? Saber como posicionar a nossa vida diante de Deus. E eu quero saber do pastor Franklin, quando é que o senhor volta, pastor Franklin? Olha, eu estou à disposição, eu orei por isso, eu orei para que Maricá fosse um lugar onde a voz do Senhor fosse ouvida. Eu acredito que esse canal aqui, né, de TV streaming, seja o início de algo. Eu creio que Deus fará crescer, fará com que essas palavras, esses debates possam alcançar muitas famílias, em lugares que a gente nem imagina. Isso aqui é a resposta de oração. Então, a gente está disponível aí. Amém. Deixa para o final de ano agora, eu vou dar uma saidinha, mas estou de volta, início de... Traz os caju pra gente, tá tudo certo. Tem que trazer caju. Tem que trazer mais caju. sim, que é uma benção. Eita, glória. E vamos avançando, tem muita coisa. Esse assunto é um assunto muito profundo. Profundo. Tem muita Tem coisa. muita coisa a mente dá aquela vagueada, né? Eu fui pensando aqui sobre Balaão, fui pensando aqui sobre, né? Se você parar para pensar, Varão, desde o início, coisa. você vai notar, o censo, quando Satanás ele incita Davi a fazer o censo. Quando você olha para a palavra de Deus, já no Gênesis, Satanás manifestando ali na serpente, então, você vê em toda a história um confronto que não pode ser negado. Lógico que com o advento de Cristo, isso tomou uma proporção mais clara para a gente, porque até então era muito oculto as coisas. Mas você vê que até hoje, em nível de nações, como que existe essa hierarquia do mal. Então a gente precisa esclarecer para nós e para as pessoas, né, como que isso funciona e como que a gente pode estar, né, preparado aí com as armas de Deus para obter a vitória. Eu acho que interessante também, você que vai estar nos ouvindo aí, que vai estar percebendo, né, que existe uma grande batalha, mas eu não sei por onde começar. Deixa aqui, até aqui o telefone, né? Você entra em contato conosco através do WhatsApp, através do site da Ondas Play. Da TV Ondas Play e no YouTube também, né? Quando o vídeo estiver no YouTube, tirar as dúvidas. Comentar, tirar dúvidas, faça suas perguntas. E enquanto existe 777 Podcast, o pastor Frank e o nosso querido amigo Léo são sempre muito bem-vindos aqui com a gente. E já são de casa, né, não? Léozão, suas palavras de consideração final para hoje. É isso, a gente não pode deixar de lado esse assunto. Né? É um assunto que ele pode até não estar aqui na mesa, né, nos próximos programas, mas na vida de todos, não só os cristãos, né, mas daquelas pessoas que precisam ser libertas, é um assunto do cotidiano, do dia a dia. Então, se você tem alguma dúvida, faça isso. Pergunta, mande mensagem, nos procure e assista aí os próximos 777. Aí, participe conosco. Pastor Frank, quer deixar uma mensagem final? Eu queria agradecer a oportunidade, dizer aos ouvintes que não há motivo para desespero, porque o nosso Deus venceu. Amém. E Ele é mais que vencedor em Cristo Jesus, todos nós também. Só usarmos as armas da maneira devida. Amém? É isso, meus amigos. Então a gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo 777 Podcast. Acho que só no que vem, né? Só no que vem agora, com a participação de vocês. Deus abençoe, um beijo no seu coração. E a gente se vê no próximo. Saúde e paz para todos. Bom fim de ano,
boa virada, né? Bom Natal, bom Ano Novo, e a gente se vê em 2024, se Deus nos permitir. Eita glória. Deus abençoe, gente. Fica com Deus. Tchau, fica com Deus.